Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal Incompletudes. A temática hoje é o Caderno Mágico, narrativas compartilhadas, e quem traz a discussão é a professora Patrícia Regina Carvalho Leal, participante do NUPAE, do Núcleo de Pesquisa em Arte na Educação, professora da Rede Municipal de Ensino, professora também da Associação Catarinense de Ensino, ACE, e foi me orientanda no programa de pós-graduação, mestrado em Educação aqui da Univille. Então, a conversa que a Patrícia terá conosco é bastante interessante, porque ela traz as práticas da docência com a educação infantil, suas experiências, suas inquietudes e a ideia de um caderno que ela chama Caderno Mágico, que na verdade ela assim o define por conta das próprias crianças. Então, Patrícia, agora a bola é toda sua. Olá, eu sou a Patrícia Leal, espero que todos estejam bem. Estou muito feliz em participar do canal Incompletudes, a convite da professora Silvia. Hoje eu vou contar um pouco da história do Caderno Mágico. Caderno Mágico é um dos meus escritos que consta na dissertação de mestrado, Percursos de uma professora andarilha na educação infantil, narrativas autobiográficas. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, das práticas com as crianças na educação infantil, pode acessar o site da Univille, em Joinville, no Banco de Teses e Dissertações. Caderno Mágico. Caderno lembra registro, caderno lembra memória, caderno lembra história. E é uma dessas histórias que eu vou contar para vocês. Essa história, ela acontece no ano de 2018, com uma turma de 5 anos, com aproximadamente 25 crianças na turma. Era uma instituição nova para mim, eu nunca havia trabalhado naquela instituição. As crianças não me conheciam, eu não conhecia as crianças. E aquele início de ano, todo início de ano para a professora é uma expectativa. É uma expectativa para as crianças, saber quem é a professora, como ela trabalha, como é o jeito dela. As professoras conhecem as crianças, a gente conversa, né? E ali a gente inicia a nossa relação afetiva. Nessa conversa, eu utilizei um caderno pequeno de registros, não tinha capa ainda. Enquanto eles iam falando, eu ia fazendo algumas anotações. E aí, no decorrer do dia, né, eu apresentei para eles esse caderno. Por que eu estava escrevendo no caderno? O que seria o caderno? Que esse caderno, ele seria um caderno das nossas histórias, que a partir desse caderno eu construiria o nosso planejamento durante o ano. Eles poderiam opinar, ali estariam os registros das minhas percepções sobre as crianças, do que eles percebiam da professora, casos curiosos, o que estaria escrito no caderno, não seríamos nós que iríamos dizer naquele momento, ele estaria sendo construído junto, no decorrer do ano. Então, durante o mês de fevereiro, em uma das brincadeiras das crianças na área externa, no DEC em especial, eu percebi alguns grupos de crianças e um deles me chamou a atenção. Enquanto eles estavam brincando, eles estavam narrando uma história. Então eu me aproximei, sentei próximo deles, não interferi na brincadeira, mas fiz algumas anotações no meu caderno. Quando eu percebi, assim, depois que eles já tinham brincado, quando eu percebi que as crianças já estavam organizando os materiais, já estavam guardando os brinquedos, eu chamei a turma, então, para conversar um pouco, né? Apresentei para eles, eu li aquilo que eu tinha escrito no caderno e que eu disse que tinha me chamado a atenção o grupo, do que eles estavam contando a história e que se eles teriam vontade de contar essa história do que eles estavam brincando para as outras crianças. Eles toparam, as crianças contaram e eu vou ler um pouquinho dessa narrativa para vocês. Estava brincando o Gustavo e o Matheus e eu. Estava brincando de guardião para atirar nos zumbis. E a gente viu um inseto. A gente pegou e teve a ideia de trancar o bicho com muitos blocos que a professora falou que eram rolo. Todos os meus amigos ajudaram a construir o castelo para o bicho não fugir.
Ele era o rei. O rei estava tentando fugir e o guardião Gustavo machucou seu olho com os rolos enquanto prendia o rei. Então, essa é uma das narrativas das crianças. E foi bem curioso, né? Eu percebi o olhar das crianças diferente, atento. Eu percebi que eles gostaram daquele momento. As minhas percepções foram que eles se sentiram valorizados e eles estavam assim encantados como a professora escreveu, a professora observou o que nós estávamos fazendo. Então eu percebi que realmente aquilo foi muito importante para eles. E é nesse momento que, enquanto professora, a gente faz uma reflexão sobre a prática, eu em especial, né? Eu sou uma professora muito inquieta, eu sou uma professora que é pesquisadora, que sinto a necessidade de fazer diferente. Então, esse é um dos momentos que a gente pode perceber o quanto é importante, né, estar ali com as crianças, observando, brincando, participando, mas sem atrapalhar aquele momento deles, né? E eles poderem saber que sempre que precisarem pode contar com a professora. Então, esse caderno ele foi sendo construído com as crianças, eu fui registrando, o mês de fevereiro passou, então eu sempre na semana seguinte eu lia algumas coisas que eu escrevia no caderno e eles começaram a perceber que o que eu estava escrevendo, estava lendo, acontecia. Então, o que eu escrevia na semana anterior era o nosso planejamento da semana seguinte. E eles começaram a notar isso, eles falaram, professora, tudo que você escreve nesse caderno acontece. Então, esse caderno vai se chamar Caderno Mágico? Uma criança falou. E relatando para o grupo concordou. Mas aí eles começaram a perguntar e se questionar, mas esse caderno é muito feio, professora, precisa de uma capa mais bonita. Se ele é mágico, precisa ter brilho. Então eles começaram a decidir, começaram a negociar quem ia fazer a capa, que materiais eles precisariam buscar, que tinha que ter brilho, porque se o caderno mágico precisava de brilho. Então eu ajudei eles, né? Eles recortaram o material, encaparam o caderno. Então eles começaram a perceber que o planejamento realmente ele estava sendo construído pelo aquilo que eles faziam, por aquilo que eles mostravam, seus desejos, seus anseios, né? E assim surgindo os pequenos projetos das crianças, tanto os projetos individuais quanto os projetos coletivos. Tanto que depois, no decorrer das nossas conversas, eles também foram percebendo, e isso está registrado no caderno, que quando essas conversas, eles nomearam de conversas do amor. E quando a professora chamava atenção por alguma coisa que não estava certa, né, o que eles tinham feito de errado, eles nomearam como conversa do trovão. Então, isso tudo ficava registrado no caderno, a gente sentava, conversava sobre isso, a gente sentava no espaço externo, na grama, a gente sentava no parque. Então, essas conversas sobre o caderno, os registros, né, essa socialização, ela acontecia em vários espaços, às vezes na hora do lanche, às vezes em todos os momentos a gente conversava, não tinha um horário fixo de roda de conversa. Tanto que eles nomearam isso, né, e eles escolhiam, né, professora, vamos falar sobre isso, vamos conversar, então eles nomearam essas conversas, como eu já havia dito, né, Roda do Amor e Roda do Trovão. Então, a partir dessa reflexão do professor, né, em especial da professora Patrícia, é importante perceber esse valor do registro, o valor de fazer esse trabalho junto com as crianças. Aí as pessoas perguntam, né, mas como que você registra isso a partir da base nacional? Como é que realmente fica o planejamento escrito? O currículo é o nosso cotidiano, é a nossa vida, é a vida minha com as crianças. Então, lá no planejamento, cada um vai escrever conforme o seu cotidiano. Mas ele acontece, o que muda é o modo como a professora se relaciona com as crianças. Porque no planejamento você vai escrever os campos de experiências, que no caso da história que eles narraram, é o eu, o outro e o nós, os direitos de aprendizagem, o desenvolvimento, a avaliação, o registro avaliativo, né? Além do caderno mágico, que é uma das possibilidades, né? O nosso portfólio é o portfólio da turma,
além do caderno mágico, eu faço registro reflexivo no planejamento. Então, ele tem uma materialidade, mas isso é particular de cada professor, que é respeitado, né, as diretrizes da instituição, da rede municipal, a base nacional, ela é feita da mesma maneira. O que muda é o modo de como eu me relaciono com as crianças. Então, o caderno mágico, ele se mostrou algo muito valioso para esse trabalho com as crianças. E eu, como uma professora inquieta, na instituição tinha um momento cultural. E esse momento cultural, muitas vezes, eram apresentadas músicas, histórias, dança, mas músicas conhecidas, histórias conhecidas, coreografias muitas vezes já prontas, né, que eram apresentadas. Então isso me inquietava muito. E como eu tinha essa relação das crianças, como tinha esse caderno mágico, as crianças, em um dos momentos, quando chegou a vez da nossa turma se apresentar no momento cultural, eles deram a ideia, né, professora, vamos apresentar a história do bichinho rei? Então eu coloquei para a turma, todos concordaram, eles ampliaram essa história, eles decidiram quem seriam os personagens, como que seria a vestimenta, como que nós faríamos essas roupas, que materiais nós utilizaríamos. Então isso tudo foi sendo construído ali no mês de fevereiro, março, para fazer a apresentação lá em abril. Houve a participação das famílias, porque precisou trazer os materiais, então nós buscamos materiais não estruturados, materiais que não precisasse comprar, que tudo pudesse ter a participação das crianças. Então esse planejamento, né, esse caderno mágico, ele realmente é potente. E ele ajuda, enquanto a gente escreve, ele ajuda no planejamento da semana seguinte, no planejamento do ano. E aí eu quero compartilhar mais um relato para vocês, né, uma narrativa para vocês, aqui do que as crianças, no parque, por exemplo, o que eu observei, né? E que eles narraram. No parque, estamos brincando de proteger o Pedro do Davi, porque ele é o lobo. Daí eu perguntei, né, mas como é que vocês se organizam para brincar? Todo mundo apareceu para brincar. Cada dia um pega. Brincamos todo dia. Por isso, todo mundo sabe as regras. Então, né, o que isso mostra, né? O que isso mostra para mim, o que isso mostra para a docência? Mostra que as crianças conseguem se organizar a partir das suas próprias brincadeiras, eles constroem as suas regras, o professor ele está ali a todo momento presente, mas ele não precisa dizer as regras, como brinca, como se brinca, né? Então ele precisa ter essa consciência, ter essa participação com as crianças e compreender que elas conseguem se organizar e fazer parte desse planejamento, desse vivido. Então, o caderno mágico, ele tem um grande valor para eu pensar sobre o meu fazer docente.